A avó falece enquanto seu marido revela um segredo chocante que mudará sua vida para sempre. Era uma tarde cinzenta quando Clara entrou na capela. O cheiro de flores murchas misturou-se ao aroma pesado do formol. O caixão estava aberto e lá estava sua avó, uma mulher rígida e austera, com o rosto pálido e os lábios fechados, como se ainda estivesse controlando tudo, até mesmo a morte. Clara sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e um alívio inexplicável. Por anos, ela havia se sentido sob a enorme sombra das expectativas da avó. Agora, naquela caixa, a mulher que sempre exigiu tanto dela não poderia mais ordenar nada. Foi nesse momento de desamparo que o avô de Clara, um homem reservado, fez um movimento inesperado. Ele se levantou, sua figura magra parecendo ainda mais pequena diante do peso do que estava prestes a revelar. A voz dele tremia, mas havia uma determinação inquietante em seu olhar. Clara, há segredos da nossa família que não podem ficar enterrados com a sua avó. A murmuração da multidão diminuiu e todos se voltaram para ele, a preocupação e a curiosidade se espalhando. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que seu avô estava prestes a dizer poderia não apenas mudar a forma como ela via a família, mas jogar uma sombra sobre seu futuro. O que aconteceu com a nossa linhagem, com a sua avó, está mais ligado a um crime terrível do que imaginei. Ele hesitou, como se as palavras queimassem em sua língua. Ela esteve envolvida em algo que manchou nosso nome. As luzes da capela pareceram piscar e as paredes brancas tornaram-se opressivas. Clara tinha dúvidas, mas no fundo, uma tempestade de emoções começou a se formar. O avô, sempre tão calado, agora se tornava um antagonista na sua vida. Por que você nunca falou antes? Ela questionou, a insegurança fluindo como uma corrente. Aquilo era uma traição? A atmosfera estava carregada. A cada palavra, Clara sentia suas inseguranças dançando em torno dela, como sombras à espreita. E à medida que desenrolava os fios desse emaranhado de segredos, uma nova verdade começava a emergir, empurrando-a para uma espiral de horror. O que mais ela não sabia? O silêncio daqueles que a cercavam, os olhares furtivos e os sussurros dispersos apenas ampliavam a tensão. O avô a encarou com uma intensidade avassaladora. Vou te mostrar o que eu encontrei. Algo que pode te proteger, mas também pode te destruir. Clara não sabia se aquele homem que uma vez admirou, o mesmo que a acalentou em dias de dor, agora era alguém que poderia colocá-la em perigo. Quem ela deveria proteger? Onde começaria a busca por essa verdade que era tão temida? A cerimônia foi se tornando um borrão. Clara mal conseguia prestar atenção nos murmúrios de condolências. Tudo estava eclipsado por aquele mistério que a chamava. E se isso tudo destruir o que resta da minha família? Pensou angustiada. Com o coração acelerado, sua cabeça fervilhava. O passado estava prestes a reivindicar seu lugar no presente. E ela não tinha certeza do que isso significaria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava perdida em um turbilhão de emoções, quando de repente a atmosfera na capela se alterou. O avô se aproximou, ainda fixando o olhar nela. Seus olhos, uma mistura de temor e determinação, pareciam esconder mais do que ele já havia revelado. O murmúrio da multidão foi abafado e o ar ficou pesado. Clara sentiu seu coração acelerar. Eu encontrei algo! Algo que mudará tudo! Gritou seu avô, com a voz embargada. A tensão nas fileiras de bancos se intensificou. O som de uma respiração agitada ecoou pela capela. Clara piscou, tentando entender. O avô se virou, puxando o velho álbum debaixo da jaqueta. Ele o abriu. Suas mãos tremiam. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, quase um sussurro. Mas ele não respondeu. Os olhos dele estavam fixos em uma foto em particular. Um retrato cheio de rostos desconhecidos. E um deles fez seu estômago revirar. Era uma jovem mulher com um sorriso que lembrava sua avó, mas com uma intensidade que causava uma estranha sensação de familiaridade. A mulher na foto estava inexplicavelmente em uma festa, usando um vestido que parecia muito moderno para a época que Clara conhecia. Esta é a irmã dela. O avô finalmente revelou, a voz quase inaudível. A verdadeira história da sua avó é muito mais sombria do que computávamos. Os rostos na imagem agora pareciam flutuar em sua mente. Ela foi acusada de um crime terrível, e sua avó fez de tudo para que isso ficasse enterrado. O choque foi como um balde de água fria. Clara piscou de novo. Crime? Que crime? O que você está me dizendo? O avô hesitou, o peso das palavras parecia sufocá-lo. A multidão observava em silêncio, atenta e preocupada. Ele engoliu em seco, continuando. Ela estava envolvida em um escândalo, Clara. Algo que fez sua avó esconder sua identidade. E acredite, a história se repete. O que aconteceu com ela pode estar prestes a acontecer com você. E com todos nós. Nesse instante, a porta da capela se abriu com um estrondo. Clara virou a cabeça, a voz de seu avô desaparecendo em meio ao alvoroço. Um homem alto, com um olhar sombrio, entrou abruptamente. Estava todo vestido de preto, e sua presença imponente fez todos se virarem. Clara sentiu um formigamento na nuca. É você? O estranho disse, sua voz ecoando como um trovão. Você está traindo nossa linhagem. O que seu avô escondeu vai acabar com tudo. O avô de Clara estremeceu, seu rosto pálido como o de um fantasma. Quem é você? Clara perguntou, seu coração disparando, a raiva misturando-se à confusão. Só um amigo da verdade. O homem respondeu com um sorriso maligno. E a verdade, querida Clara, é que sua avó não é quem você pensa que é. E nem você. O que está prestes a se revelar mudará a perseguição sobre tudo o que você conheceu até aqui. O ambiente, antes de apenas luto, agora estava cercado por tensão e medo. Clara estava paralisada, absorvendo as palavras. O olhar de seu avô era um mar de desespero e dor, mas também de uma estranha resignação. Ele sabia mais, e ela sentia que a cada segundo a verdade se tornava mais distante. Você vai descobrir a verdade, Clara, mas esteja preparada. O homem desapareceu tão rápido quanto veio, e a capela agora parecia menor, claustrofóbica. Clara não sabia se a realidade havia se partido em 1000 pedaços ou se aquele era o começo de algo mais aterrador. O que sua avó fizera era apenas uma fração do que estava por vir.
E mesmo entre a dor da perda, uma nova angustiante busca pela verdade agora começava. Clara estava paralisada, absorvendo as palavras do homem enigmático. O silêncio na capela era opressor, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O olhar aflito de seu avô transmitia um terror que ela nunca tinha visto antes. "O que está acontecendo, vovô?" Ela perguntou, a voz mal saindo. A multidão se aglomerava, sussurrando, perguntando-se sobre o que se desenrolava diante deles. O avô, com as mãos trêmulas, olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava muito próximo. "Clara, você não pode acreditar em tudo o que ouve. O que ele disse é parte de um plano. Há muito mais que precisa saber." Ele parecia prestes a desmoronar, e Clara sentiu um aperto no coração. O que seu avô queria dizer? Mas antes que pudesse insistir, um estrondo ecoou na capela. O homem de preto estava de volta. Clara notou algo diferente agora. Sua expressão estava mais sombria. "Estou aqui para garantir que a verdade venha à tona", ele gritou. "A corja do passado nunca morre. O que você descobrirá, Clara, mudará tudo." O avô dela balançou a cabeça, claramente apavorado. "Você não entende. É perigoso. Eles vão..." "Silêncio", o homem interrompeu. "O que você perdeu por tanto tempo vai se revelar, e não há como esconder." E então, como se tivesse um botão para mudar o clima, ele mudou o tom. "Clara, não pense que a história termina com sua avó. O verdadeiro horror começa agora. Você precisa saber." Um ruído brusco fez todos virarem a cabeça. A porta da capela se abriu novamente, com barulho, e um grupo de pessoas entrou, vestidas de forma sombria. Eram conhecidos de Clara, pessoas que ela nunca imaginou ver ali. Entre eles estava sua irmã mais nova, Ana, com um olhar assustado, mas determinado. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Clara se aproximou, mas a irmã não teve tempo de responder, pois o homem de preto a interrompeu. "Ela também tem direito a saber." "O que você sabe?" Ana perguntou, a voz firme. Clara olhou confusa. O que Ana tinha a ver com isso? "Você é parte disso tudo, querida. É a linhagem que ninguém sabia que existia." O homem sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Clara engoliu em seco. "Do que você está falando?" O nó em sua garganta apertou ainda mais. "Quero mostrar a verdade", ele afirmou, puxando uma caixa debaixo do paletó. Clara sentiu um frio na espinha ao ver o objeto. Ele se virou para todos, revelando a caixa. Dentro dela, segredos que moldaram quem vocês são. É hora de desenterrar o passado. A atmosfera na capela estava elétrica. As pessoas começaram a murmurar mais alto, seus rostos marcados pelo choque e pela dúvida. "Espere!" Clara gritou, mas o homem já estava abrindo a caixa. Um estalo ecoou quando a tampa se levantou e todos ficaram paralisados. Dentro da caixa, uma série de documentos e fotos antigas. Clara se aproximou e seu coração disparou ao ver um nome que nunca havia ouvido antes. "Olivia." "Quem é ela?" Clara perguntou. A voz baixa, quase um sussurro. "Ela é a verdadeira matriarca da família." O homem a encarou intensamente. "E você é mais parecida com ela do que imagina. O que a sua avó escondeu irá ressoar na sua vida de uma maneira que você nunca esperou." A revelação pesou na sala e uma onda de emoções percorreu Clara. Cada camada de dor, medo e confusão chocando-se. O que significava ser parte de uma linhagem que envolvia segredos tão cruciais? Mais uma vez, Clara virou-se para seu avô, à procura de respostas.
Mas ele estava em silêncio, abatido, como se sua própria história estivesse desmoronando. Clara, agora você tem que decidir, continuou o homem de preto. Você pode fechar os olhos e ignorar isso, ou encarar a verdade que pode destruir tudo o que você ama. A decisão estava em suas mãos. Clara olhou para Ana. Seu olhar estava perdido em um abismo de incerteza. O que fazemos agora? As palavras flutuaram no ar. A sala estava cheia de expectativa. E Clara sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O passado estava prestes a se revelar. E todos ali teriam que escolher entre seguir adiante ou deixar o legado de mentiras consumir-lhes. Clara respirou fundo. A verdade já estava a caminho, e ela tinha medo do que iria descobrir. A única certeza que ela tinha agora era que, independentemente do que fosse, nada jamais seria o mesmo novamente. Clara respirou fundo, tentando absorver o que estava acontecendo. O olhar de Ana, sua irmã, era um misto de medo e determinação. O homem de preto a encarava, um sorriso frio nos lábios. Clara tinha que decidir. Mas o que era a verdade? O peso das palavras que quase não conseguiam sair dos lábios do avô. As imagens na caixa. Tudo isso a deixava ainda mais confusa. Olhe para isso, Clara! O homem de preto apontou para os documentos. Entre eles havia uma carta amarelada. Essa carta foi escrita por sua avó. Ela descreve tudo e é só o começo. Clara se aproximou, seu coração batendo descontrolado. Ela pegou a carta e, ao abri-la, suas mãos tremiam. As palavras ganhavam vida diante de seus olhos. Segredos, mentiras, coisas que ela nunca imaginara que sua família carregava. O que isso significa? Ela murmurou. Significa que a sua avó não é apenas uma matriarca, mas uma mulher que fez escolhas sombrias para proteger sua linhagem. O homem respondeu, seus olhos brilhando com uma satisfação obscura. Ela fez o que precisava, mas acabou por criar um ciclo de mentiras. Mas a cena tomou um rumo inesperado. O avô de Clara, que havia ficado em silêncio, subitamente se destacou. Olhando fixamente para o homem, os olhos dele brilhavam com uma intensidade aterradora. Você não sabe a verdade! Ele gritou. O temor em sua voz era palpável. Você está errado sobre tudo! Clara sentiu um frio na espinha. Vovô, o que você está dizendo? A porta da capela, que havia sido fechada à força, vibrou com uma batida. A tensão era tanta que Clara achou que o chão poderia ruir a qualquer momento. Você não pode esconder mais, avô! O homem de preto ressoou, sua voz cortando o ar como uma faca. Então, como um relâmpago em um céu nublado, o avô colapsou em um movimento brusco, caindo de joelhos. O álbum de fotos escorregou de suas mãos. Clara, não faça isso. O desgosto era visível em seu rosto. Ela hesitou, as emoções a consumindo, quando um novo murmúrio invadiu a sala. Olhe! Ana também estava em choque, mas sua voz estava carregada de determinação. A casa de vocês, a casa da vovó. Há algo no porão, algo que pode mudar tudo. Clara não entendia. Por que você sabe disso? Ana puxou sua irmã pelo braço. Porque eu vi. Tive um sonho e a verdade está lá. A casa, não acredite no que a mamãe e a vovó disseram. Não é bem assim. O olhar de Ana estava decidido. Como se finalmente tivesse encontrado o foco que buscava. Clara se virou para o homem de preto, que agora observava com um sorriso triunfante. Eu posso te ajudar a descobrir essa verdade, mas você terá que escolher, Clara. Aceitar o que vem a seguir ou recuar e deixar que todos sejam consumidos pela escuridão dos segredos. Ouvindo essas palavras, Clara sentiu.
A pressão aumentada em seu peito. Era um convite aterrador, um dilema nebuloso, mas no fundo, uma centelha de coragem começou a brilhar. O que é mais sombrou, avô? O que você temia revelar? Em resposta, seu avô levantou a cabeça, um rosto desolado, e quando abriu a boca para falar, uma explosão de luz iluminou a capela. As luzes piscaram e com a vibrante intensidade, as paredes da capela pareciam ganhar vida. Clara viu sombras dançando. Olhou ao redor e notou que a multidão estava em choque. Alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando em pânico. Não fique assim, Clara! O homem de preto gritou, e em um deslocamento de ar, ele se aproximou. A verdade é muito maior do que imagina. No caos percebeu o olhar de seu avô, que agora parecia mais velho, mais cansado, como se todos os anos de segredos o tivessem desgastado. Clara! Sua voz era um sussurro. Não siga por esse caminho! Então, no ápice da confusão, um grito ecoou, vindo das sombras da entrada. Clara virou-se e viu figuras familiares aparecendo, todas com expressões de desespero. Seu pai, sua mãe, tios, todos vinham, e o olhar deles refletia um terror que Clara nunca havia visto. Mas a maior surpresa de todas veio de sua mãe, cuja voz cortou o ar. Clara, escute! Você não é realmente quem pensa que é. A história se repete e você está no centro de tudo isso. O chão sob seus pés parecia se abrir e Clara ficou paralisada, absorvendo o que sua mãe tinha acabado de soltar. A sala girava e tudo começou a desmoronar em um novo caos. O que a verdade realmente implicava sobre quem ela era? Clara sentia que a resposta estava logo ali, entre as pessoas que a cercavam. Mas e que ela descobrira também poderia ser a perda do que sempre conheceu. Enquanto todos se aproximavam, Clara percebeu que a única certeza que restava era uma dúvida apavorante que se instalava em seu coração. A busca pela verdade havia começado, mas que tipo de verdade era essa? O que mais estava por trás da linhagem que se desnudava diante dela? E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? Clara respirou fundo, tentando absorver o que estava acontecendo. O olhar de Ana, sua irmã, era um misto de medo e determinação. O homem de preto a encarava, um sorriso frio nos lábios. Clara tinha que decidir. Mas o que era a verdade? O peso das palavras que quase não conseguiam sair dos lábios do avô. As imagens na caixa. Tudo isso a deixava ainda mais confusa. Olhe para isso, Clara! O homem de preto apontou para os documentos. Entre eles havia uma carta amarelada. Essa carta foi escrita por sua avó. Ela descreve tudo e é só o começo. Clara se aproximou, seu coração batendo descontrolado. A carta, e ao abri-la, suas mãos tremiam. As palavras ganhavam vida diante de seus olhos. Segredos, mentiras, coisas que ela nunca imaginara que sua família carregava. O que isso significa? Ela murmurou. Significa que a sua avó não é apenas uma matriarca, mas uma mulher que fez escolhas sombrias para proteger sua linhagem. O homem respondeu, seus olhos brilhando com uma satisfação obscura. Ela fez o que precisava, mas acabou por criar um ciclo de mentiras. Mas a cena tomou um rumo inesperado. O avô de Clara, que havia ficado em silêncio, subitamente se destacou, olhando fixamente para o homem. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade aterradora. Você não sabe a verdade!
Ele gritou. O temor em sua voz era palpável. Você está errado sobre tudo! Clara sentiu um frio na espinha. Vovô, o que você está dizendo? A porta da capela, que havia sido fechada à força, vibrou com uma batida. A tensão era tanta que Clara achou que o chão poderia ruir a qualquer momento. Você não pode esconder mais, vô. O homem de preto ressoou, sua voz cortando o ar como uma faca. Então, como um relâmpago em um céu nublado, colapsou em um movimento brusco, caindo de joelhos. O álbum de fotos escorregou de suas mãos. Clara, não faça isso! O desgosto era visível em seu rosto. Ela hesitou, as emoções a consumindo, quando um novo murmúrio invadiu a sala. Olhe, Ana também estava em choque. Mas sua voz estava carregada de determinação. A casa de vocês, a casa da vovó. Há algo no porão, algo que pode mudar tudo. Hã? Clara não entendia. Por que você sabe disso? Ana puxou sua irmã pelo braço. Porque eu vi, tive um sonho e a verdade está lá. A casa, não acredite no que a mamãe e a vovó disseram. Não é bem assim. O olhar de Ana estava decidido, como se finalmente tivesse encontrado o foco que buscava. Clara se virou para o homem de preto, que agora observava com um sorriso triunfante. Eu posso te ajudar a descobrir essa verdade, mas você terá que escolher, Clara. Aceitar o que vem a seguir ou recuar e deixar que todos sejam consumidos pela escuridão dos segredos. Ouvindo essas palavras, Clara sentiu a pressão aumentada em seu peito. Era um convite aterrador, um dilema nebuloso. Mas no fundo, uma centelha de coragem começou a brilhar. O que mais assombrou, avô? O que você temia revelar? Em resposta, seu avô levantou a cabeça, um rosto desolado, e quando abriu a boca para falar, uma explosão de luz iluminou a capela. As luzes piscaram e, com a vibrante intensidade, as paredes da capela pareciam ganhar vida. Clara viu sombras dançando, olhou ao redor e notou que a multidão estava em choque. Alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando em pânico. Não fique assim, Clara! O homem de preto gritou e, em um deslocamento de ar, ele se aproximou. A verdade é muito maior do que imagina. No caos, Clara percebeu o olhar de seu avô, que agora parecia mais velho, mais cansado, como se todos os anos de segredos o tivessem desgastado. Clara, sua voz era um sussurro. Não siga por esse caminho! Então, no ápice da confusão, um grito ecoou, vindo das sombras da entrada. Clara virou-se e viu figuras familiares aparecendo, todas com expressões de desespero. Seu pai, sua mãe, tios, todos vinham, e o olhar deles refletia um terror que Clara nunca havia visto. Mas a maior surpresa de todas veio de sua mãe, cuja voz cortou o ar. Clara, escute! Você não é realmente quem pensa que é. A história se repete e você está no centro de tudo isso. O chão sob seus pés parecia se abrir e Clara ficou paralisada, absorvendo o que sua mãe tinha acabado de soltar. A sala girava e tudo começou a desmoronar em um novo caos. O que a verdade realmente implicava sobre quem ela era? Clara sentia que a resposta estava logo ali, entre as pessoas que a cercavam. Mas o que ela descobrira também poderia ser a perda do que sempre conheceu. Enquanto todos se aproximavam, Clara percebeu que a única certeza que restava era uma dúvida apavorante que se instalava em seu coração. A busca pela verdade havia começado, mas que tipo de verdade era essa?
O que mais estava por trás da linhagem que se desnudava diante dela? E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? Clara respirou profundo, tentando absorver o que estava acontecendo. O olhar de Ana, sua irmã, era um misto de medo e determinação. O homem de preto a encarava, um sorriso frio nos lábios. Clara tinha que decidir. Mas o que era a verdade? O peso das palavras que quase não conseguiam sair dos lábios do avô? As imagens na caixa? Tudo isso a deixava ainda mais confusa. Olhe para isso, Clara! O homem de preto apontou para os documentos. Entre eles havia uma carta amarelada. Essa carta foi escrita por sua avó. Ela descreve tudo e é só o começo. Clara se aproximou, seu coração batendo descontrolado. Ela pegou a carta e, ao abri-la, suas mãos tremiam. As palavras ganhavam vida diante de seus olhos. Segredos, mentiras, coisas que ela nunca imaginara que sua família carregava. O que isso significa? Ela murmurou. Significa que a sua avó não é apenas uma matriarca, mas uma mulher que fez escolhas sombrias para proteger sua linhagem. O homem respondeu, seus olhos brilhando com uma satisfação obscura. Ela fez o que precisava, mas acabou por criar um ciclo de mentiras. Mas a cena tomou um rumo inesperado. O avô de Clara, que havia ficado em silêncio, subitamente se destacou. Olhando fixamente para o homem, os olhos dele brilhavam com uma intensidade aterradora. Você não sabe a verdade! Ele gritou. O temor em sua voz era palpável. Você está errado sobre tudo! Clara sentiu um frio na espinha. Vovô, o que você está dizendo? A porta da capela, que havia sido fechada à força, vibrou com uma batida. A tensão era tanta que Clara achou que o chão poderia ruir a qualquer momento. Você não pode esconder mais, avô! O homem de preto ressoou, sua voz cortando o ar como uma faca. Então, como um relâmpago em um céu nublado, o avô colapsou em um movimento brusco, caindo de joelhos. O álbum de fotos escorregou de suas mãos. Clara, não faça isso! O desgosto era visível em seu rosto. Ela hesitou, as emoções a consumindo, quando um novo murmúrio invadiu a sala. Olhe! Ana também estava em choque, mas sua voz estava carregada de determinação. A casa de vocês. A casa da vovó. Há algo no porão. Algo que pode mudar tudo. Hã? Clara não entendia. Por que você sabe disso? Ana puxou sua irmã pelo braço. Porque eu vi. Tive um sonho e a verdade está lá. A casa. Não acredite no que a mamãe e a vovó disseram. Não é bem assim. O olhar de Ana estava decidido, como se finalmente tivesse encontrado o foco que buscava. Clara se virou para o homem de preto, que agora observava com um sorriso triunfante. Eu posso te ajudar a descobrir essa verdade, mas você terá que escolher, Clara. Aceitar o que vem a seguir ou recuar e deixar que todos sejam consumidos pela escuridão dos segredos. Ouvindo essas palavras, Clara sentiu a pressão aumentada em seu peito. Era um convite aterrador, um dilema nebuloso, mas no fundo, uma centelha de coragem começou a brilhar. O que é mais sombrou, avô? O que você temia revelar? Em resposta, seu avô levantou a cabeça, um rosto desolado, e quando abriu a boca para falar, uma explosão de luz iluminou a capela. As luzes piscaram e, com uma vibrante intensidade, as paredes da capela pareciam ganhar vida. Clara viu sombras dançando, olhou ao redor
e notou que a multidão estava em choque, alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando em pânico. "Não fique assim, Clara!" O homem de preto gritou. E, em um deslocamento de ar, ele se aproximou. A verdade é muito maior do que imagina. No caos, Clara percebeu o olhar de seu avô, que agora parecia mais velho, mais cansado, como se todos os anos de segredos o tivessem desgastado. "Clara!" Sua voz era um sussurro. "Não siga por esse caminho." Então, no ápice da confusão, um grito ecoou, vindo das sombras da entrada. Clara virou-se e viu figuras familiares aparecendo, todas com expressões de desespero. Seu pai, sua mãe, tios, todos vinham, e o olhar deles refletia um terror que Clara nunca havia visto. Mas a maior surpresa de todas veio de sua mãe, cuja voz cortou o ar. "Clara, escute! Você não é realmente quem pensa que é. A história se repete e você está no centro de tudo isso." O chão sob seus pés parecia se abrir e Clara ficou paralisada, absorvendo o que sua mãe tinha acabado de soltar. A sala girava e tudo começou a desmoronar em um novo caos. O que a verdade realmente implicava sobre quem ela era? Clara sentia que a resposta estava logo ali, entre as pessoas que a cercavam. Mas o que ela descobrira também poderia ser a perda do que sempre conheceu. Enquanto todos se aproximavam, Clara percebeu que a única certeza que restava era uma dúvida apavorante que se instalava em seu coração. A busca pela verdade havia começado. Mas que tipo de verdade era essa? O que mais estava por trás da linhagem que se desnudava diante dela? E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? No meio do tumulto, o homem de preto recuperou o controle da situação. "Eu sei muito mais do que você imagina, Clara." Ele olhou em volta, os rostos aterrorizados, e então fixou seu olhar nela. "Você não é apenas uma neta na linha de herança. Você é uma chave. E o que está prestes a acontecer vai acabar com tudo e começar algo totalmente novo." Aquelas palavras encheram o ar com uma tensão palpável. "Do que você está falando?" Clara sentia que a realidade estava se desmanchando ao seu redor. Para cada pergunta que ela fazia, o homem parecia ter uma resposta que se escondia nas sombras do inquérito. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As lâmpadas da capela começaram a piscar violentamente, e um vento gelado soprou, fazendo as portas se chacoalharem. Era como se algum poder desconhecido estivesse se esforçando para romper a realidade que conheciam. E então tudo aconteceu de uma vez. Do meio da multidão, uma figura conhecida foi empurrada à força para a frente. Era a tia de Clara, uma mulher que ele tinha certeza de que estava em uma viagem de negócios. Ela estava deslumbrante, mas com um olhar vazio e expressão atordoada. "Clara, você não sabe! Você não sabe o que está por trás de tudo isso!" A voz dela soou como um eco que reverberava na capela. Clara sentiu um nó na garganta. "Tia, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" Os olhos dela se arregalaram, transbordando de emoção. "É sua avó. Ela não morreu como você pensa. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um ato deliberado, um sacrifício." Aquelas palavras desapareceram num grito ensurdecedor, como uma fissura se abrindo entre o conhecido e o desconhecido. O chão parecia tremer sob os pés de Clara. Toda a narrativa da sua vida, a herança que pensava entender, tudo ruía. A verdade que você teme descobrir vai mudar tudo, Clara. Prepare-se! Clara sentiu que tudo estava começando a desmoronar, e um novo tipo de horror irradiava pelo rosto de seu avô.
Ela percebeu que estavam prestes a entrar em um abismo que poderia arrastá-los a todos. E a única pergunta que ecoava na mente de Clara, entre o caos e a confusão, era até onde ela estava disposta a ir pela verdade? Clara respirou fundo, tentando absorver o que estava acontecendo. O olhar de Ana, sua irmã, era um misto de medo e determinação. O homem de preto a encarava, um sorriso frio nos lábios. Clara tinha que decidir. Mas o que era a verdade? O peso das palavras que quase não conseguiam sair dos lábios do avô, as imagens na caixa, tudo isso a deixava ainda mais confusa. Olhe para isso, Clara! O homem de preto apontou para os documentos. Entre eles havia uma carta amarelada. Essa carta foi escrita por sua avó. Ela descreve tudo. E é só o começo. Clara se aproximou, seu coração batendo descontrolado. Ela pegou a carta e, ao abri-la, suas mãos tremiam. As palavras ganhavam vida diante de seus olhos. Segredos, mentiras, coisas que ela nunca imaginara que sua família carregava. O que isso significa? Ela murmurou. Significa que a sua avó não é apenas uma matriarca, mas uma mulher que fez escolhas sombrias para proteger sua linhagem. O homem respondeu, seus olhos brilhando com uma satisfação obscura. Ela fez o que precisava, mas acabou por criar um ciclo de mentiras. Mas a cena tomou um rumo inesperado. O avô de Clara, que havia ficado em silêncio, subitamente se destacou, olhando fixamente para o homem. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade aterradora. Você não sabe a verdade, ele gritou. O temor em sua voz era palpável. Você está errado sobre tudo. Clara sentiu um frio na espinha. Vovô, o que você está dizendo? A porta da capela, que havia sido fechada à força, vibrou com uma batida. A tensão era tanta que Clara achou que o chão poderia ruir a qualquer momento. Você não pode esconder mais, avô. O homem de preto ressoou, sua voz cortando o ar como uma faca. Então, como um relâmpago em um céu nublado, o avô colapsou em um movimento brusco, caindo de joelhos. O álbum de fotos escorregou de suas mãos. Clara, não faça isso! O desgosto era visível em seu rosto. Ela hesitou, as emoções a consumindo, quando um novo murmúrio invadiu a sala. Olhe, Ana também estava em choque, mas sua voz estava carregada de determinação. A casa de vocês, a casa da vovó, há algo no porão, algo que pode mudar tudo. Hã? Clara não entendia. Por que você sabe disso? Ana puxou sua irmã pelo braço. Porque eu vi, tive um sonho e a verdade está lá, a casa. Não acredite no que a mamãe e a vovó disseram. Não é. Parem! Assim! O olhar de Ana estava decidido, como se finalmente tivesse encontrado o foco que buscava. Clara se virou para o homem de preto, que agora observava com um sorriso triunfante. Eu posso te ajudar a descobrir essa verdade, mas você terá que escolher, Clara. Aceitar o que vem a seguir ou recuar e deixar que todos sejam consumidos pela escuridão dos segredos. Ouvindo essas palavras, Clara sentiu a pressão aumentada em seu peito. Era um convite aterrador, um dilema nebuloso. Mas no fundo, uma centelha de coragem começou a brilhar. Sombras dançando. Olhou ao redor e notou que a multidão estava em choque. Alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando em pânico. Não fique assim, Clara! O homem de preto gritou, e em um deslocamento de ar, ele se aproximou.
A verdade é muito maior do que imagina. No caos, Clara percebeu o olhar de seu avô, que agora parecia mais velho, mais cansado, como se todos os anos de segredos o tivessem desgastado. Clara, sua voz era um sussurro. Não siga por esse caminho. Então, no ápice da confusão, um grito ecoou, vindo das sombras da entrada. Clara virou-se e viu figuras familiares aparecendo, todas com expressões de desespero. Seu pai, sua mãe, tios, todos vinham, e o olhar deles refletia um terror que Clara nunca havia visto. Mas a maior surpresa de todas veio de sua mãe, cuja voz cortou o ar. Clara, escute! Você não é realmente quem pensa que é. A história se repete e você está no centro de tudo isso. O chão sob seus pés parecia se abrir e Clara ficou paralisada, absorvendo o que sua mãe tinha acabado de soltar. A sala girava e tudo começou a desmoronar em um novo caos. O que a verdade realmente implicava sobre quem ela era. Clara sentia que a resposta estava logo ali, entre as pessoas que a cercavam. Mas o que ela descobrira também poderia ser a perda do que sempre conheceu. Enquanto todos se aproximavam, Clara percebeu que a única certeza que restava era uma dúvida apavorante que se instalava em seu coração. A busca pela verdade havia começado. Mas que tipo de verdade era essa? O que mais estava por trás da linhagem que se desnudava diante dela? E mais importante, o que isso significava para o futuro deles? No meio do tumulto, o homem de preto recuperou o controle da situação. Eu sei muito mais do que você imagina, Clara. Ele olhou em volta, os rostos aterrorizados, e então fixou seu olhar nela. Você não é apenas uma neta na linha de herança. Você é uma chave. E o que está prestes a acontecer vai acabar com tudo e começar algo totalmente novo. Aquelas palavras encheram o ar com uma tensão palpável. Do que você está falando? Clara sentia que a realidade estava se desmanchando ao seu redor. Para cada pergunta que ela fazia, o homem parecia ter uma resposta que se escondia nas sombras do inquérito. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As lâmpadas da capela começaram a piscar violentamente e um vento gelado soprou, fazendo as portas se chacoalharem. Era como se algum poder desconhecido estivesse se esforçando para romper a realidade que conheciam. E então, tudo aconteceu de uma vez. Do meio da multidão, uma figura conhecida foi empurrada à força para a frente. Era a tia de Clara, uma mulher que ele tinha certeza de que estava em uma viagem de negócios. Ela estava deslumbrante, mas com um olhar vazio e expressão atordoada. Clara, você não sabe! Você não sabe o que está por trás de tudo isso! A voz dela soou como um eco que reverberava na capela. Clara sentiu um nó na garganta. Tia, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Os olhos dela se arregalaram, transbordando de emoção. É sua avó! Ela não morreu como você pensa! O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um ato deliberado, um sacrifício. Aquelas palavras desapareceram. Um grito ensurdecedor, como uma fissura se abrindo entre o conhecido e o desconhecido. O chão parecia tremer sob os pés de Clara. Toda a narrativa da sua vida, a herança que pensava entender, tudo ruía. A verdade que você teme descobrir vai mudar tudo, Clara. Prepare-se. Clara sentiu que tudo estava começando a desmoronar.
e um novo tipo de horror irradiava pelo rosto de seu avô. Ela percebeu que estavam prestes a entrar em um abismo que poderia arrastá-los a todos. E a única pergunta que ecoava na mente de Clara, entre o caos e a confusão, era: até onde ela estava disposta a ir pela verdade? Clara respirou fundo, tentando absorver o que estava acontecendo. O olhar de Ana, sua irmã, era um misto de medo e determinação. O homem de preto a encarava, um sorriso frio nos lábios. Clara tinha que decidir. Mas o que era a verdade? O peso das palavras que quase não conseguiam sair dos lábios do avô. As imagens na caixa. Tudo isso a deixava ainda mais confusa. Olhe para isso, Clara. O homem de preto apontou para os documentos. Entre eles havia uma carta amarelada. Essa carta foi escrita por sua avó. Ela descreve tudo. E é só o começo. Clara se aproximou, seu coração batendo descontrolado. Ela pegou a carta e, ao abri-la, suas mãos tremiam. As palavras ganhavam vida diante de seus olhos. Segredos, mentiras, coisas que ela nunca imaginara que sua família carregava. O que isso significa? Ela murmurou. Significa que a sua avó não é apenas uma matriarca, mas uma mulher que fez escolhas sombrias para proteger sua linhagem. O homem respondeu, seus olhos brilhando com uma satisfação obscura. Ela fez o que precisava, mas acabou por criar um ciclo de mentiras. Mas a cena tomou um rumo inesperado. O avô de Clara, que havia ficado em silêncio, subitamente se destacou. Olhando fixamente para o homem, os olhos dele brilhavam com uma intensidade aterradora. Você não sabe a verdade, ele gritou. O temor em sua voz era palpável. Você está errado sobre tudo. Clara sentiu um frio na espinha. Vovô, o que você está dizendo? A porta da capela, que havia sido fechada à força, vibrou com uma batida. A tensão era tanta que Clara achou que o chão poderia ruir a qualquer momento. Você não pode esconder mais, avô. O homem de preto ressoou, sua voz cortando o ar como uma faca. Então, como um relâmpago em um céu nublado, o avô colapsou em um movimento brusco, caindo de joelhos. O álbum de fotos escorregou de suas mãos. Clara, não faça isso! O desgosto era visível em seu rosto. Ela hesitou, as emoções a consumindo, quando um novo murmúrio invadiu a sala. Olhe, Ana também estava em choque, mas sua voz estava carregada de determinação. A casa de vocês, a casa da vovó. Há algo no porão, algo que pode mudar tudo. Hã? Clara não entendia. Por que você sabe disso? Ana puxou sua irmã pelo braço. Porque eu vi. Tive um sonho e a verdade está lá. Não acredite no que a mamãe e a vovó disseram. Não é bem assim. O olhar de Ana estava decidido, como se finalmente tivesse encontrado o foco que buscava. Clara se virou para o homem de preto, que agora observava com um sorriso triunfante. Eu posso te ajudar a descobrir essa verdade, mas você terá que escolher, Clara. Aceitar o que vem a seguir ou recuar e deixar que todos sejam consumidos pela escuridão dos segredos. Ouvindo essas palavras, Clara sentiu a pressão aumentada em seu peito. Era um convite aterrador, um dilema nebuloso, mas no fundo uma centelha de coragem começou a brilhar. O que é mais sombrio, avô? O que você temia revelar? Em resposta, seu avô levantou a cabeça, um rosto desolado. E quando abriu a boca para falar, uma explosão de luz iluminou a capela. As luzes piscaram e, com a vibrante intensidade, as paredes da capela pareciam ganhar vida. Clara viu sombras dançando. Olhou ao redor e notou que a multidão estava em choque. Alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando em pânico.
Não fique assim, Clara, o homem de preto gritou, e em um deslocamento de ar, ele se aproximou. A verdade é muito maior do que imagina. No caos, Clara percebeu o olhar de seu avô, que agora parecia mais velho, mais cansado, como se todos os anos de segredos o tivessem desgastado. Clara! Sua voz era um sussurro. Não siga por esse caminho. Então, no ápice da confusão, um grito ecoou, vindo das sombras da entrada. Clara virou-se e viu figuras familiares aparecendo, todas com expressões de desespero. Seu pai, sua mãe, tios, todos vinham, e o olhar deles refletia um terror que Clara nunca havia visto. Mas a maior surpresa de todas veio de sua mãe, cuja voz cortou o ar. Clara, escute, você não é realmente quem pensa que é. A história se repete, e você está no centro de tudo isso. A sala girava, e tudo começou a desmoronar em um novo caos. O que a verdade realmente implicava sobre quem ela era? Clara sentia que a resposta estava logo ali entre as pessoas que a cercavam, mas o que ela descobrira também poderia ser a perda do que sempre conheceu. Enquanto todos se aproximavam, algo parecia mudar no ar. Clara notou que o homem de preto tinha uma expressão diferente agora, como se uma máscara estivesse começando a rachar. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, sentindo o pânico crescer dentro de si. Você se surpreenderia com o que realmente somos, Clara. Ele começou a recuar lentamente, a sombra de uma verdade aterradora começando a se moldar. Ninguém é quem diz ser, nem mesmo sua avó. O ato que a levou à morte teve consequências muito além do que você imagina. O chão sob os pés de Clara parecia vibrar. O homem de preto parecia se desfazer em sombras. Seus olhos agora uma fenda de trevas. Estamos todos conectados em um ciclo antigo. O sacrifício da sua avó era apenas o último de muitos, que envolveu todos nós. Então, uma figura familiar apareceu atrás do homem. Era a tia de Clara. Clara, a verdade, ela está muito além do que você pensa. Mas antes que eu pudesse dizer algo, um tremor abalou a capela. As portas se estilhaçaram repentinamente e uma entidade sombria surgiu entre as fissuras da realidade. Clara sentiu seu coração parar. Era como se o mundo estivesse sendo consumido por uma nuvem de escuridão. Ela foi a primeira, mas não será a última, gritou o homem com uma voz distorcida, que agora soava quase demoníaca. E agora? Você deve escolher ou ser parte disso tudo ou se livrar dessa maldição. A luz da capela diminuiu drasticamente e os rostos ao redor de Clara se tornaram espectros. O que era real? O que era verdade? Que de repente Clara percebeu? A única saída poderia ser enfrentar um passado que nunca soube que existia. A única pergunta que ecoava na mente dela, enquanto a escuridão cercava todos, era: até onde você iria para descobrir quem realmente é? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem de preto revelava mais informações, mas tudo parecia tão confuso. A escuridão ao redor parecia viva, como se aguardasse um único movimento que desencadeasse tudo. E então, como se tudo estivesse conectando. As palavras da tia ressoaram em seus ouvidos. É a sua avó. Ela não morreu como você pensa. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um ato deliberado, um sacrifício. O coração de Clara disparou. Um ato deliberado? O que isso significava? Ela olhou ao redor, buscando o olhar de seu avô. Ele estava em choque.
os olhos fundos, como se estivesse pronto para desmaiar. O que você está dizendo, tia? Clara perguntou, a voz se elevando enquanto a tensão aumentava. Foi por uma razão. Para proteger você. A tia gesticulou, os olhos brilhando de pânico. Mas Clara mal conseguia processar. Protegê-la de quê? De quem? A pergunta martelava sua cabeça, enquanto ela sentia a pressão da presença sombria à sua frente. Num movimento rápido, a figura sombria do homem de preto começou a desaparecer. A verdade vem, Clara. A verdade sempre chega, ele gritou. Mas suas palavras foram abafadas por um grito ensurdecedor que ecoou da catedral. Foi quando a imagem do que parecia um portal se desdobrou na frente de Clara. Uma fissura entre mundos, luzes e sombras se misturando. No centro da fenda, uma silhueta conhecida surgiu. Era sua avó. Clara congelou, o olhar fixo na figura, que havia sido enterrada. Vovó? A palavra escapuliu de seus lábios. Uma mistura de alívio e terror. Mas a imagem da avó não parecia a mesma. O rosto, embora familiar, estava marcado por linhas profundas de dor. Seus olhos refletindo uma tristeza que parecia atravessar gerações. Você deve entender. Deve saber a verdade. A avó falou, a voz carregada de desespero. Eu fiz escolhas, Clara. Eu fiz o sacrifício para que você não tivesse que... Um forte estrondo interrompeu suas palavras. A capela começou a desmoronar e Clara deu um passo para trás, o terror a consumindo. A multidão gritou e a luz da capela piscou, tentando enganar você. Ela não é o que parece. Clara se virou, a mente girando. O que você quer dizer? O que isso significa? Em um giro rápido de eventos, a silhueta da avó começou a mudar, transformando-se em algo grotesco, distorcido. Você é a herdeira da maldição. A linhagem é mais sombria do que pode imaginar. Os olhos de Clara se alargaram em choque. Não, isso não pode ser. As palavras soavam vazias, ecoando em sua mente, enquanto a fenda se abria, revelando não uma saída, mas um abismo de sombras. Você é a próxima na linha, Clara. O destino a escolheu para ser o próximo sacrifício. A figura distorcida da avó soou como um lamento ensurdecedor, e um silêncio aterrador tomou conta da capela. Uma onda de pânico fluía entre o público. Vamos, Clara! Ana gritou, puxando a mão da irmã. Temos que sair! Não podemos ficar aqui! Mas enquanto Clara olhava para a irmã, um novo pensamento a atingiu. E se tudo o que ela sabia, tudo em que acreditava, fosse uma mentira? Até onde eu estou disposta a ir para descobrir a verdade? O dilema a consumia. E naquele instante Clara percebeu, a linha entre a escuridão e a luz estava se apagando. Se sua avó estava certa, então o que mais ela estaria disposta a sacrificar para proteger aqueles que amava? Enquanto tudo parecia entrar em colapso, ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A pergunta pairava no ar, mais pesada do que nunca. Quem realmente era Clara? E o que o futuro reservava para ela na teia de mentiras e segredos que a envolvia? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade estava se desdobrando. E tudo ao seu redor parecia estar à beira de um colapso. As palavras de sua mãe, a suposta verdade de sua avó, tudo isso flutuava em um turbilhão de confusão e medo. Ela olhou novamente para aquele portal sombrio, sentindo as sombras dançarem como se estivessem vivas. O homem de preto estava em alguma espécie de transe, como se falasse palavras de uma profecia que nunca deveria ser revelada. Então, de repente,
tudo mudou. Uma luz forte e ofuscante irrompeu do portal, envolvendo a capela e fazendo com que todos se esquivassem, os olhos lacrimejando. Quando a luz se dissipou, Clara viu uma figura se materializar à sua frente. Não era sua avó, era uma jovem mulher, com bem menos idade que a imagem que tinha da avó. Ela parecia angustiada. Seus olhos exibiam um medo profundo, uma dor que Clara mal conseguia entender. "Clara!" gritou a mulher, estendendo as mãos em direção a ela. "Eu sou Olivia, a irmã da sua avó. Eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo." O ar ficou tenso e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. "Como assim?" Ela mal conseguia entender. "Por que você está aqui?" Olivia olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. "Não há tempo para explicações longas. Eu fiz um pacto, Clara. Um pacto que comprometeu nossa família. E agora sua avó está presa nesse ciclo e você é a chave para quebrá-lo ou para perpetuá-lo." Os olhos de Clara se arregalaram. O que isso significava? Que pacto? Antes que pudesse formular mais perguntas, o homem de preto começou a rir. Uma risada fria e insana que ecoava pela capela. "Você não." "Queria ter aparecido, Olivia. Você não entende que sua presença só torna tudo mais complicado?" Clara não sabia se estava mais assustada ou confusa. "Quem você realmente é?" conseguiu perguntar a Olivia, enquanto o homem de preto parecia distorcido por suas próprias sombras. Olivia hesitou, os lábios tremendo. "Eu sou a razão pela qual sua avó escondeu tudo. Fui acusada de um crime que não cometi. Um crime que se entrelaça com sua linhagem." A urgência na voz dela deixava Clara inquieta. Então, uma explosão de energia surgiu entre eles. Clara sentiu um tremor em seu corpo, uma eletricidade pulsando, e uma memória profunda, antiga, começou a surgir. Imagens, flashes de momentos que nunca viveu, cortes de luz e sombras, sussurros que ecoavam pela capela. "Clara!" o avô a chamou, alarmado, mas a atenção dela estava fixa em Olivia. A jovem tinha um olhar que parecia implorar por ajuda. "Você precisa escolher, Clara. A verdade está aqui, mas ela vem com um preço, e você precisa estar disposta a pagar." Clara se sente perdida, o ar escasso em seus pulmões. O que pagar significaria? Então o homem de preto gritou com um olhar furioso: "Nem pense nisso! Você não tem ideia do que está chamando." E como se o próprio espaço estivesse respondendo à tensão, os muros da capela começaram a rachar. Assim, Clara decidiu. Ela se lançou adiante, em direção a Olivia. "Eu quero a verdade! Digam-me tudo!" A sala explodiu em caos. O homem de preto parecia se alterar, a sombra dele crescendo. "Você não sabe com quem está lidando." Seu grito foi abafado por uma onda de luz que os envolveu, fazendo Clara sentir uma dor aguda no peito. "É hora de você saber quem realmente é!" Olivia gritou. "Sua avó e eu somos mais do que simplesmente parentes. Somos guardiãs de um segredo maligno, aguardando para ser libertado." As palavras de Olivia explodiram na mente de Clara, transformando tudo o que ela pensara até aquele momento. Muita coisa estava em jogo. A linha entre certo e errado estava se desvanecendo. E o que mais estava por trás daquelas sombras que cercavam sua família? A única certeza agora era que a decisão que tomasse poderia não apenas moldar seu destino,
mas também transformar o que significava ser parte daquela linhagem. E nesse exato momento, uma nova onda de terror a atingiu. Era um dilema angustiante. Até onde você iria por um segredo? Enquanto todos estavam à beira da queda, Clara sentiu que estava prestes a desvendar algo que mudaria tudo novamente. O que mais ela estaria disposta a sacrificar?